paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, Deus abençoe a todos nesta manhã abençoada, manhã de segunda-feira, né, meus queridos irmãos? Que todos possam ter uma semana abençoada, um bom dia abençoado, uma semana de vitória, que esse dia e esta semana seja uma bênção, meus irmãos e irmãs, para a sua vida. Que Deus possa, durante essa semana, realizar o grande milagre que você tem buscado da parte de Deus, para a glória de Deus. Meus queridos, eu gostaria de ler aqui um versículo da palavra de Deus para a nossa meditação, que através desse versículo aqui nós aprendemos muito, principalmente quem tem um propósito com Deus, quem gosta de ir para o templo adorar o Senhor. É importante nós entender esse versículo. Diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nesse texto aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela orienta que nós precisamos nos unir no templo para adorar o Senhor. Há muitas pessoas que até mesmo questionam a questão de estar se unindo com os demais irmãos para congregar. Muitos até dizem que não há necessidade de ir para o templo adorar. Muitos dizem, eu adoro a Deus em casa, eu faço as minhas orações em casa, eu faço os meus propósitos perante o Senhor Deus em casa. Não tem necessidade de ir para o templo, como nós falamos, de ir para a igreja. Mas a palavra do Senhor, ela ensina diferente. É importante que nós estejamos unidos, juntamente com os nossos queridos irmãos, para fazermos aquela adoração sincera, coletiva, perante o Senhor. Há bênçãos que eu recebo em casa, e na realidade, quando o assunto é oração, é propósito diante de Deus, eu tenho que ter o meu propósito em casa também. Eu tenho que ter o meu propósito particular, no secreto diante de Deus. Eu tenho que ter o meu propósito de jejum, em particular diante do Senhor. Eu preciso ter o meu propósito de leitura e também examinar a palavra do Senhor em casa, no secreto perante o Senhor. São princípios que o Senhor Jesus, ele ensina. Esse ensinamento, ele nos leva a compreender que tudo isto é importante nas nossas vidas. Até porque não tem como uma pessoa sobreviver espiritualmente se ficar esperando pelo alimento espiritual só quando vai para a igreja, quando vai para o templo. Eu e você precisamos também ter os nossos propósitos diante de Deus em casa, de oração, de jejum, no secreto perante o Senhor. No entanto, nós temos também uma responsabilidade diante de Deus de nos unirmos coletivamente para também buscar ao Senhor. Porque a causa da obra de Deus, nós precisamos orar em coletivo, juntamente com os demais irmãos. E quando aqui o apóstolo Paulo, na direção do glorioso Espírito Santo, traz esta orientação para a igreja que estava em Roma, esta era a necessidade da igreja se unir para juntos buscar e adorar o Senhor. E quando o texto diz um culto racional, é um culto com sabedoria, um culto com inteligência. Quer dizer isso, pastor? Se eu vou para o templo adorar o Senhor, eu tenho que estar lá adorando. Não é alheio, não é pensando em coisas supérfluas, não é com pensamentos totalmente voltados para as coisas deste mundo. Assim eu não consigo adorar a Deus com propriedade. É preciso estar ligado no trono. Quando você for para a casa de Deus, quando você for para o templo, meu irmão, minha irmã, lembre desta passagem. Apresente-se a Deus um culto racional, um culto com inteligência, um culto com sabedoria. Mas nunca
aceite para a sua vida aquela expressão: eu não preciso ir para o templo para adorar. Eu adoro em casa. Você precisa adorar em casa. Você precisa ter o seu propósito diante de Deus em casa. Mas você também tem um compromisso diante de Deus no templo. Não existe pessoas, meus irmãos, crentes, pessoas que adoram a Deus de verdade, que não têm um propósito no templo. Lugar de crente é unido com os demais, adorando, buscando e clamando pela misericórdia e também pela salvação das almas, também coletivamente. Então, fique aí, meus irmãos queridos, homens e mulheres de Deus, você que está já fazendo a obra do Senhor, pastores, evangelistas, missionários, divulgue aí, meus irmãos, essa mensagem, porque tem muitas pessoas que servem a Deus que acham que não precisa ir para o templo. Teve aí a questão da pandemia, que as igrejas foram privadas de abrirem as portas para o povo adorar, mas é importante compreender essas coisas. As restrições já foram praticamente todas tiradas, então vamos agora voltarmos ao templo e adorar ao Senhor com força, com propriedade, com compromisso, não se esquecendo que temos uma responsabilidade diante de Deus em relação à salvação das almas. E quem ganha almas é a igreja do Senhor. E quando trabalha coletivamente, ganha ainda muito mais almas para o reino de Deus. Que Deus abençoe. Tenham todos um bom dia e uma semana de vitória para a sua vida e também para o seu ministério. Deus abençoe.